Hoje eu vou contar para vocês aqui uma história pessoal e verídica que aconteceu em Barra do Rio Azul, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Era novembro de 2023, após uma noite intensa de chuva, amanhecia ainda precipitando na nossa região, e eu estava numa rádio aqui na cidade de Erechim, quando de repente recebo uma mensagem no meu celular dizendo: corra para cá que a cidade está sendo alagada. Larguei tudo que eu estava fazendo e, de forma inconsequente, em apenas 30 minutos percorri 37 quilômetros para poder chegar lá em Barra do Rio Azul. E quando cheguei lá, me deparei com essa imagem: a cidade toda alagada no seu perímetro urbano. Era uma cena de filme de terror. E eu consegui acessar a cidade por uma rua lateral. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o primeiro cidadão que apareceu na rua se estavam todos bem, se não tínhamos nenhum morto, nenhum ferido ou alguém desaparecido. E graças a Deus, a resposta foi que todos tinham conseguido procurar um local seguro. Por aproximadamente 1h30, tivemos que aguardar o rio abaixar, voltar para o seu leito. E quando ele retornou para o seu leito normal, as cenas e as cicatrizes de destruição apareceram. Misturado com a lama, muitas roupas, patrimônios, histórias, bens que as pessoas trabalharam por décadas e nunca imaginavam viver uma cena dessa. A primeira coisa que a gente fez na sexta-feira, junto com inúmeros voluntários e a Prefeitura Municipal, de ajudar na sexta, sábado e domingo as pessoas a limparem as suas casas, ajudar os empresários a recuperar os seus empreendimentos, mas principalmente fornecer um abraço, um ombro amigo, dizendo para as pessoas que nós íamos sair daquele momento difícil, que a gente ia se reerguer. E a gente falava com as pessoas mais velhas e elas diziam: não se preocupem, gente, isso já aconteceu lá em 1941. Vai levar 50, 70 anos para acontecer novamente. E todos baixaram a cabeça e a gente reconstruiu a cidade, batendo na porta do governo do estado, governo federal, das entidades privadas. Em apenas 4 meses, a gente conseguiu reconstruir o município de Barra do Rio Azul. Recuperar as mais de 10 pontes que foram destruídas, 300 hectares de lavouras, produções, criações que foram dizimadas, estradas, ruas. Ajudaram os empresários a reerguer o seu empreendimento que trabalharam décadas para viabilizar. Mas com a solidariedade e o empenho, conseguimos no dia 20 de março de 2024, nos 32 anos de Barra do Rio Azul, comemorar com muita alegria a recuperação da cidade, aonde ela fora reerguida, e quem passava por lá viu uma cidade bela, as pessoas felizes com um sorriso no rosto, dizendo: nós não vamos desistir, nós vamos continuar morando aqui. E não vai acontecer de novo o evento como aconteceu lá em novembro de 2023. Mas, infelizmente, a nossa felicidade durou pouco. No dia 2 de maio de 2024, às 13h30, novamente Barra do Rio Azul era atingido por uma enchente de maior impacto. 70% da área urbana era alagada naquele momento. Não vou falar de sorte ou azar, mas graças a Deus aconteceu de dia. E novamente as pessoas conseguiram sair das suas casas, procurar um local seguro, mas essa enchente levou 7 horas para o rio abaixar e voltar ao seu leito. E eu, numa rua isolado lá, pensava sozinho, digo: novamente Deus, enfrentar tudo isso. Mas quando a razão voltava, eu pensava que nós tínhamos que ajudar as pessoas, ajudar os empreendedores e novamente nos reerguer. Mas tínhamos uma certeza, que a cidade não poderia ser reconstruída da mesma forma. Nós precisaríamos buscar ajuda das universidades, da iniciativa privada, para entender os 2 rios que cortavam o município de Barra do Rio Azul, para poder buscar medidas
para poder a cidade ser mais resiliente e evitar momentos como aquele. Em alguns momentos, a gente chegou a afirmar: quem sabe temos que deslocar a cidade e procurar um outro local mais seguro. Mas na semana seguinte, após dar o suporte para todas as pessoas e reerguer o município, a gente procurou ajuda das universidades para poder entender o que deveria ser feito para ter uma cidade mais resiliente. Pedimos ajuda para os geógrafos, engenheiros civis, biólogos, hidrólogos, e nós tínhamos como comunidade a intenção de alargar os rios, desassorear, tirar um campo de futebol e criar um grande bolsão para poder absorver as cheias quando acontecessem, e a olho nós imaginávamos que aquilo seria suficiente. Mas com a ajuda das universidades e com a ajuda da ciência, após alguns meses, veio a informação com esse estudo, dizendo que se chovesse na mesma intensidade, com a mesma precipitação que ocorrera no dia 2 de maio de 2024, o centro da cidade ainda iria ser alagado. Vejam a importância de a gente aliar a ciência e a tecnologia junto com o poder público para poder ter ações efetivas. De toda sorte, a gente efetuou as medidas para mitigar os efeitos da enchente, mas todas as novas ações, como construção da nova unidade básica de saúde, a construção do novo centro de referência da ciência social, os novos empreendimentos, as novas moradias, todas iniciaram-se num local mais alto, mais seguro, para garantir a resiliência e o novo desenvolvimento do município. E as ações de mitigação para garantir as pessoas que ainda precisam morar lá e que não conseguem sair naquele momento, poder ter uma maior segurança. Como o universo conspira e nos desafia, eu tive a oportunidade de ser presidente de uma federação que representa as 497 cidades no Rio Grande do Sul, e é o elo entre o governo do estado, entre o governo federal e os órgãos de fiscalização. E a gente assumiu essa federação num dos momentos mais difíceis do nosso estado. Naquele momento, 95 municípios estavam em calamidade, 359 em situação de emergência, frente às enchentes sem precedentes que atingiam o nosso estado. E por ter vivido 2 enchentes em apenas 6 meses, a gente viu e sabia qual era a dor de cada gestor, de cada cidadão, de cada município que precisava reconstruir mais de 40 mil moradias, que precisavam reconstruir pontes para conectar as comunidades, que precisavam recuperar as estradas, que precisavam ajudar os empresários que tinham perdido tudo e os agricultores que precisavam recomeçar nas suas propriedades. Também tivemos a oportunidade de, numa missão com o governo do estado, nos deslocar para conhecer um dos países que mais convive com os efeitos da mudança climática, o Japão, que é uma ilha e há mais de 150 anos convive e criaram institutos e universidades para poder estudar os mais diversos fenômenos climáticos. Pois lá, eles vivem com tsunami, enchentes, temporais, terremotos, e através das universidades eles conseguem fazer os estudos necessários para entender os riscos que o país pode passar pelos eventos climáticos e poder orientar o poder público e a iniciativa privada para ter ações efetivas para garantir a segurança das pessoas e mitigar os danos do patrimônio. Porque o patrimônio a gente sabe que as pessoas trabalham muito e você perder no momento único é muito doloroso e desafiador para todos. Voltando do Japão para cá e com os bons exemplos, a gente seguiu dialogando com os municípios, com o governo do estado, com a defesa civil, orientando e batendo na tecla que toda a reconstrução das cidades tinha que ser aliada com a prevenção. E, além disso, precisamos ter defesa civil preparada, estruturada, porque não sabemos a hora, o lugar e quando um município será atingido e qual evento climático será. Se é uma enchente, se é uma chuva de granizo, se é um temporal, enfim. Mas quando acontecer, temos que estar preparados para garantir as vidas e diminuir os prejuízos. Porque a gente observa e está convicto que as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta cada vez mais.
ora aqui no Rio Grande do Sul, ora em Santa Catarina, ora no Espírito Santo, Minas, enfim, por todo o Brasil. E a gente precisa ter uma atuação e uma cobrança para que os gestores não tracem um planejamento para um mandato de 4 anos, mas que pensem as suas cidades, o Estado e o país para 10, 20, 30, 40, 50 anos, com ações efetivas para ter a resiliência necessária e garantir que as pessoas possam continuar morando aonde são felizes e aonde querem empreender. E nós também precisamos cobrar das grandes nações que, como Estados Unidos, como China, como a Índia, como a Europa, que realmente os pactos firmados de diminuir o efeito estufa, de ter uma transição da energia mais limpa, de poder fazer as ações necessárias para diminuir o aquecimento global, que está gerando todos esses efeitos da mudança climática, realmente aconteçam. Porque aqui, o que a gente observa, que infelizmente quando está chegando na data, o pessoal novamente prorroga, aonde a economia está acima das pessoas. E é isso que precisamos ter como prioridade, porque o preço que nós estamos pagando está muito caro. E só aqui no Brasil, de 91 até o presente momento, mais de 267 bilhões foram os prejuízos dos eventos climáticos que atingiram a nossa nação. E é nesse sentido, e enquanto nosso sonho não se realiza de ver este mundo ideal, que cada um de nós, como cidadãos conscientes, possamos, na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, iniciar a grande mudança, para que realmente a gente possa ter um amanhã melhor e que a gente possa deixar um legado para as futuras gerações, para as pessoas poderem continuar morando nas suas cidades, poderem continuar trabalhando e poderem continuar sendo felizes. Meu muito obrigado.